Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aí e que tem demonstrado interesse, né, como muitas pessoas, para se informar, né, para saber mais a respeito dos conflitos que por vezes envolvem aí a nação de Israel e qual a ligação desses conflitos aí com as profecias bíblicas, né? Quando a gente fala de conflitos em Israel envolvendo ali o Oriente Médio, geralmente a gente relaciona tudo isso com a escatologia, né? Com profecias escatológicas. O que é escatologia? Escatologia é uma doutrina bíblica que estuda o fim dos tempos ou as últimas coisas, né? Então é chamado aí de escatologia. E nós estamos vivendo os dias escatológicos, né? De conflitos entre Israel e as nações árabes, incluindo ali alguns grupos terroristas, e a maioria das pessoas não entendem o porquê desse conflito, né? Quem é a Palestina, quem é o Irã, quem é... E assim vai, não tem compreensão de quem são esses atores aí que fazem parte, né, desse conflito. Antes de tudo, para que a gente possa compreender essas guerras, esse conflito, a gente precisa compreender a origem de Israel. Então vamos tomar como base Israel, porque muitas pessoas elas não compreendem e a gente precisa, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, talvez não tenham uma familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia, e não sabem que muitas vezes, né, que não apenas a nação de Israel, mas boa parte das nações ali do Oriente Médio, elas têm uma origem histórica, se não todas elas, e bíblica, né? Elas passam pela Bíblia. Algumas mudaram de nome, outras não. Israel, por exemplo, mantém o seu nome desde a sua fundação. Então, nesse primeiro momento, nós vamos focar na nação de Israel, porque a partir da nação de Israel, nós vamos compreender todo esse contexto. Porque as profecias bíblicas, elas dizem respeito a Israel, mas elas dizem respeito a Israel compreendendo as nações vizinhas e compreendendo todo mundo. Então, como é que surge a nação de Israel? A nação de Israel ela tem o seu início com a chamada de Abraão por Deus. Deus chama Abraão, que morava na região de Ur dos Caldeus. Deus, então, chama Abraão com um propósito. Que propósito é esse? De que, a partir de Abraão, fosse formada uma nação, um povo exclusivo ali para Deus, um povo para Deus. E Abraão, então, se muda, né, de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E depois de algum tempo vivendo ali na terra de Canaã, Abraão tem dois filhos, que é o Isaac e o Ismael. Vamos sintetizar, porque a história ela é comprida e cheia de detalhes, né? E Isaac, filho de Abraão, passado algum tempo ali, ele também tem dois filhos, que são Jacó e Esaú. Então veja, Abraão, que foi chamado, tem dois filhos, né? Isaac e Ismael. Isaac, que é o filho que Deus dá a promessa para ele ali de uma nação para Abraão. A partir de Isaac tem dois filhos, um chamado Jacó e o outro Esaú. E lá em Gênesis, para a gente compreender, lá em Gênesis capítulo 35, vai dizer que Jacó, ele luta com um anjo no vale de Jaboque, ele está indo fugindo do seu irmão, e ele então luta com um anjo, ali aparece uma figura angelical para ele luta com esse anjo, e nessa noite desse encontro com o anjo, Deus então muda o nome de Jacó para Israel. Então veja, quem dá o nome de Israel é o próprio Deus. O nome Jacó significa enganador, ele recebe esse nome, né? Olha que nome terrível, aí quando ele nasce, significa enganador. E o nome Israel significa príncipe de Deus. Então depois daquela batalha ali com o anjo, Deus então muda o nome de Jacó para Israel. Veja o que diz aí a profecia, né? Ou essa passagem lá em Gênesis 35, versículo 10, diz assim: seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. E diz mais, versículo 11. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e se multiplique. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações, e haverá reis entre os seus descendentes.
Então Deus muda o nome de Jacó para Israel e dá-lhe uma promessa, que é a promessa que havia dado a seu avô, o Abraão. Então nós temos já o nome, mas não temos a nação. Temos uma pessoa que Deus muda o nome para Israel, mas não temos a nação. E como é que a nação é formada, então? A nação de Israel, ela é formada no Egito. Porque esse Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, ele tem 12 filhos. Ele vai ter 12 filhos, que posteriormente vão se tornar aí as 12 tribos de Israel. E um desses filhos é José. E José é vendido para o Egito, né, pelos seus irmãos. Você deve conhecer muito bem essa história, uma das mais conhecidas do mundo. E José, vendido para o Egito, passado algum tempo ali, ele se torna governador do Egito. Ele passa a governar todo o Egito ali e tem uma fome, um período de fome na terra de Canaã. E Jacó, o Israel, ele reúne os seus filhos e manda ir até o Egito para comprarem comida. E lá no Egito, os irmãos de José reconhecem ele. Ele se dá a reconhecer para os irmãos, na verdade, né? E José então manda trazer toda a sua família de Canaã para o Egito para que pudesse cuidar deles ali. Ao todo são 70 pessoas, somando com José e a sua família que já estava lá. José se casa no Egito, tem 2 filhos e tal. E são 70 pessoas. Jacó, os irmãos de José, né? As famílias deles, são 70 pessoas ali. E depois que José morre, o faraó do Egito começa a ver que aquelas 70 pessoas, aquele povo que foi ali apenas em 70, se multiplicaram e estão crescendo. O que ele faz? Ele escraviza, então. Por quê? São estrangeiros no Egito, né? Ele, então, vai escravizar o povo de Israel e o povo de Israel vai ficar nessa situação de escravos do Egito durante 400 anos. Algum atribui aí 380, 400 anos. E agora o povo vai clamar a Deus, vai lembrar, né, do Senhor e vai clamar a Deus, pedindo para que Deus os liberte daquela situação de escravidão, de servidão do Egito. E Deus então ouve o clamor do povo e vai enviar alguém ali para tirar eles. Quem que Deus envia? Moisés. Chama Moisés, que era um judeu nascido no Egito e que foi criado no palácio de Faraó, como neto de Faraó, como filho da filha de Faraó, né? Ele é lançado nas águas e ele é criado lá. E Deus então o chama para ele tirar esse povo de lá. E quando Moisés tira o povo do Egito, depois das pragas ali, você deve conhecer bem, saem do Egito cerca de 1 milhão de judeus. Claro, eles estão ali há muito tempo. E para onde eles vão? Para onde esse povo vai? Para onde Moisés vai guiar esse povo? Vai guiar para a terra que era deles, que Deus havia dado a Abraão, que é a terra de Canaã, ou o território palestino, o território de Israel hoje. E essa nação de Israel, que está ali, né, nesse território, nessa terra prometida que foi dada para eles vão viver ali por séculos, enfrentando seus inimigos, né, as nações ao redor. O país praticamente foi destruído pelos assírios em 722 a.C. Pouco tempo depois, os babilônicos invadem o território de Israel, invadem a região de Judá, mata ali boa parte da população, destrói o templo de Deus, destrói os muros da cidade de Jerusalém, leva muita gente cativa para a Babilônia. E para que a gente possa compreender esse atual estado de Israel, a gente precisa então acompanhar essas profecias. Por quê? Quando o povo de Israel eles saem do Egito e caminham rumo à terra de Canaã, eles rodam ali no deserto durante 40 anos. Não é que do Egito a Canaã você leve 40 anos para chegar lá. É uma caminhada de 3 dias, né? De uma semana. Eles rodam no deserto ali, porque Deus está tratando o povo, está purgando o povo. Mas eles entram na terra de Canaã. E quando eles estão entrando em Canaã, Deus então vai dar orientações e fazer alguns alertas para o povo. Entre elas, de que eles não poderiam se misturar com as outras nações, né? Porque era uma nação exclusiva do Senhor. Não poderiam adorar ídolos, tinham que adorar simplesmente somente ao único e verdadeiro Deus. E cumprir, claro, com as leis que Deus havia dado a Moisés lá no Monte Sinai,
que é o Decálogo, e que o Decálogo hoje é a base das leis do mundo inteiro, praticamente. E o povo de Israel não apenas descumpriu tudo isso, como rejeitou o seu Messias enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Então, o que Deus vai dizer para esse povo? Olha, se vocês descumprirem os meus mandamentos, se vocês não andarem nos meus caminhos, o que vai acontecer com vocês é isso. E Deus, então, manda ali uma profecia que está em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 49. Vamos ler aí para você acompanhar. Diz assim: dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Povo feroz e cruel que não tem respeito pelos idosos nem pelos jovens. Os seus exércitos devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Versículo 62 diz: e ainda que vocês se tornem numerosos quanto as estrelas do céu, poucos de vocês restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá o prazer em destruí-los, e vocês serão arrancados da terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse. E o Senhor vai os espalhar entre todas as nações do mundo, de uma extremidade à outra do mundo. Então o aviso está dado aí. Né? Deus havia falado, alertado que se o povo não andasse nos seus caminhos, não cumprisse as suas leis, o que iria acontecer? Que o próprio Deus iria espalhar esse povo, mandar uma nação que iria destruí-los e espalhar toda a nação de Israel pelos 4 cantos do mundo, em todas as nações do mundo. E que nação é essa que viria tão feroz contra o povo de Israel? São os romanos. Os romanos sempre foram o império mais violento de todos, mais violento do que os egípcios, mais violento do que os assírios, do que os babilônicos. O Império Romano sempre foi o mais violento, né? O mais desrespeitoso com os seus inimigos. E essa profecia, ela vai se cumprir no ano 70 depois de Cristo. O povo de Israel agora rejeita, é a gota, né, final. O povo de Israel rejeita o seu Messias, que é o ungido de Deus, que é Jesus, e para cumprir então a profecia, Deus envia lá os romanos, e os romanos, sob o comando, né, do general Augusto Titus, invade Israel, conquista Jerusalém, destrói o templo de Israel, o templo de Jerusalém, mata boa parte dos judeus. Aqueles que sobraram foram espalhados, né, por todos os cantos do mundo, no movimento que é conhecido como a diáspora judaica ou a dispersão de Israel. Então a nação de Israel simplesmente ela desaparece em 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém pelo general Tito. E alguns ficaram na terra, né? Muitos ainda ficaram na terra, uma parte foi eliminada, foram mortos, mas a boa parte então se espalhou por todas as nações, se espalhou aí pelo mundo. E tem uma curiosidade que a gente precisa saber, que é entender que há uma diferença entre israelita e judeu. Israelita é todo aquele que faz parte da nação de Israel, né? Você pode adquirir uma nacionalidade israelense, por exemplo, mas você não é judeu. Tem muitos árabes israelenses, né? Não tem árabes judeus, mas tem árabes israelenses. E que moram, inclusive, né, no território de Israel, na região de Jerusalém. Então há uma diferença entre israelita e judeu. Israelita é todo aquele que faz parte da nação de Israel, mas judeu é todo aquele que é descendente de Abraão. Então não importa onde um judeu nasça, ele sempre será judeu. Por exemplo, se uma família de judeu aqui no Brasil tem um filho, por nacionalidade esse filho é brasileiro, porque nasceu aqui no Brasil. Mas na sua essência ele será, antes de tudo, um judeu. Ele é descendente, né, de Abraão. E esses judeus que se espalharam pelo mundo, eles foram se multiplicando nos 4 cantos do mundo, em todos os lugares. Foram enriquecendo, foram se tornando
proeminentes, né, em todo o mundo, se multiplicaram, se tornaram ricos. Talvez você não saiba, mas as grandes mentes do mundo, parte delas é judeus, né, são judias. Entre elas aí o Einstein, o Sigmund Freud, infelizmente o Karl Marx, né, pai aí do comunismo, entre tantos outros, né, entre tantos outros. O mundo foi beneficiado pelos judeus, com as vacinas que foram produzidas pelos judeus, com a tecnologia, enfim. No Brasil nós temos muitos judeus. Agora há pouco faleceu aí o mais importante deles, né, o judeu mais importante do Brasil, que é o Cenoura Abravanel, que é o Silvio Santos. E tantos outros. Né? Se você procurar aí, fazer uma pesquisa, você vai descobrir que gente que você nem imagina é judeu. Então, por que eles vão se espalhar pelo mundo, se tornar proeminentes, ricos e tal? Porque Deus havia prometido, e aqui entra uma outra profecia, de que traria eles de volta. Eu vou espalhar vocês, mas eu vou trazer vocês de volta. E onde está essa profecia? Está lá em Ezequiel 37. Porque Ezequiel ele tem uma visão de um vale de ossos secos e ele não compreende, Deus então vai explicar aquilo para ele, dando a ele em profecia, e para que eles falem, para que Ezequiel fale para a nação de Israel o que iria acontecer. Então vamos lá. Ezequiel 37, versículo 11 diz assim: Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. O povo de Israel diz, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. De fato, a nação de Israel acabou. E o povo aqui está reclamando. Olha, essa profecia, ela é pelo menos, uns 700 anos antes de Cristo. Antes de Jesus. Então, né, Deus está dizendo, olha, o povo vai dizer, a nação acabou, a gente é um vale de ossos secos. E Deus então vai pedir para que Ezequiel profetize a respeito do povo. E diz assim, versículo 12, profetiza para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Contudo, quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e vocês voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Perdão. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei e vou cumprir. E o que acontece? Acontece que, talvez de maneira inconsciente, claro que não, né? Mas de maneira inconsciente, esse povo, esses judeus que estavam espalhados pelo mundo, começam a retornar para o território de Israel. Né? Eles têm isso dentro deles, de que a terra é deles e que eles precisavam voltar. Mesmo aqueles que nasceram no Brasil, nasceram no mundo, espalhados pelo mundo, eles sabem que a terra é deles, eles são descendentes e são herdeiros, né? E eles então começam a retornar para o território que antes pertencia a Israel até o ano 70 depois de Cristo. Só que quando eles começam a voltar, eles vão enfrentar um problema. A terra, que até então era deles, agora está ocupada, porque com a diáspora de 70 depois de Cristo, né, o Estado praticamente sumiu, a terra ficou vazia e alguém ocupou. Quem ocupou a terra? Os árabes palestinos. Você precisa compreender que é árabes. O termo palestino é apenas um nome dado a respeito da região. Palestino vem de Filisteia, de Palestina, né? Que é a região ali da Filisteia, aquela região que era habitada pelo Israel. Então são os árabes palestinos, né? E qual é a solução para isso? Já que a terra está ocupada, é dividir a terra, criar dois estados, um estado israelita, judeu-israelita, e um estado árabe-palestino. Então seria a solução. O que os judeus fazem é que eles vão procurar agora então a ONU e vão reivindicar que fosse criado ali um Estado para eles, é uma nação sem pátria, né? Fosse criado um Estado através da ONU que havia sido criada, recém-formada ali. E eles vão até a ONU e pedem aí, né, para que haja a criação do Estado de Israel.
E em 1947 sai então a resolução autorizando a criação do Estado de Israel. E quem deferiu, né, a favor da criação do Estado de Israel foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que na época era presidente da ONU, na ocasião. Na votação houve empate, alguns queriam a criação do Estado de Israel, outros não, mas deu empate. E Oswaldo Aranha, o brasileiro, como estava na presidência, ele tinha que desempatar. E ele votou a favor. Eu acho que é por isso que o Brasil é tão abençoado, porque a Bíblia diz que aqueles que abençoarem Israel, né, serão também abençoados. E a nação de Israel, ela é fundada, ela é criada a partir do voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Um ano depois, em 14 de maio de 1948, então, a nação de Israel é oficialmente fundada, em 1948. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que a nação de Israel tem apenas 76 anos, né? 76 anos. E é aí que começam os conflitos. Porque Israel, eles aceitaram a divisão da terra, apesar de ficarem com um território muito menor, né, do que eles tinham antes da diáspora, ficaram com um território muito menor, eles aceitaram a divisão da terra, mas os árabes não. Então, o que acontece é que 19 anos da criação do Estado de Israel, só 19 anos, o povo ainda está se estruturando, ainda é uma nação nova, 19 anos. 19 anos tem o nosso bairro aqui, né? A nação ainda está se estruturando. Os países árabes se juntam para eliminar Israel. 8 países. Nós estamos falando de países milenares. Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, a Líbia, o Paquistão, a Tunísia, e apoiados por pelo menos mais 5 países da região. Então você veja, 8 países grandes, com exércitos poderosos, se juntam para exterminar um país de 19 anos que não tinha nem gente direito. A população de Israel não chegava a 3 milhões de pessoas. E o que acontece? O resultado é que Israel venceu esses 8 países, mais os seus auxiliares, né, em uma semana. Isso é extraordinário. Até hoje se procura explicação para isso, porque ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, né? Israel simplesmente vence 8 nações grandes, de população grande, de um exército grande, em apenas uma semana. E mais, Israel não apenas venceu essas 8 nações, como conquistou territórios. Por exemplo, tomou a faixa de Gaza e a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Antes da diáspora pertencia a Israel, mas o Egito havia ocupado. Israel simplesmente toma de volta a península do Sinai e também a faixa de Gaza. Tomou da Jordânia a Cisjordânia, incluindo Jerusalém, né, toda a região de Jerusalém, e tomou da Síria as colinas de Golã, que haviam sido invadidos e ocupados pela Síria. Então, em 6 dias, com essas conquistas, Israel simplesmente triplicou o seu território em uma semana. Tomou as terras que essas nações haviam ocupado, numa guerra de 6 dias, contra 8 nações poderosas. Uma nação que havia sido criada ali há 19 anos. Nem exército tinha direito. Os tanques que Israel usava, né? Israel tinha 300 tanques de guerra que foram doados pelas Nações Unidas para que eles se organizassem como nação. Então, Israel em uma semana triplica ali o seu território. Está começando a entender, né, o conflito atual. Para a gente encerrar, eu quero que você saiba que o Estado de Israel é do tamanho do estado de Sergipe. E o estado de Sergipe é o menor estado da Confederação Brasileira. É o menor de todos. Olha só nesse mapa para você ter uma ideia do tamanho que é Israel. Deixa eu mostrar aqui no mapa, né? Vou procurar aqui um mapa para você ter uma ideia do tamanho do Estado de Israel. Vamos comparar aqui no mapa do Brasil, porque o Estado de Israel ele é do tamanho do Estado de Sergipe. Olha só, aqui tem um mapa do Brasil e aqui está o Estado do Sergipe,
que é a menor confederação aí do nosso país, é o menor estado, né, em tamanho de território do nosso país, em território. E Israel é desse tamanhozinho aqui. Por que é importante a gente saber disso? Porque vai dar né, para a gente compreender a potência que Israel se tornou, mesmo sendo um país minúsculo. Nós vamos compreender e Israel vencendo ali, né, nessa Guerra dos 6 Dias, 8 países árabes, com apoio de pelo menos mais uns 5 países ali ao redor, e Israel consegue vencer a guerra em apenas 6 dias, um país que havia acabado de ser formado. Os tanques que Israel tem são tanques emprestados, as aeronaves que Israel tem emprestadas, não doados, né, pelas Nações Unidas, doaram ali na formação de Israel para que eles pudessem já se proteger, e um estado desse tamanho venceu em apenas 6 dias 8 países árabes, países milenares, né, como o Egito, a Turquia, o próprio Iraque. Em apenas 6 dias ampliou inclusive ali o seu território. Hoje, Israel, apesar de ser um dos países, né, um país pequeno, tem aí um dos exércitos mais poderosos do mundo, em tecnologia, em armamentos, em inteligência. Praticamente a nação toda faz parte do exército de Israel. Lá ninguém fica de fora. Talvez você já viu vídeos aí na internet, as moças, né, a paisana com um fuzil andando, elas participam, a nação participa do exército. E além de tudo, Israel conta com o Mossad, que é o serviço secreto mais temido do mundo, né? Eles estão espalhados por todo o mundo. Uma prova disso aí foi a explosão dos pagers, né? Que é os aparelhos comunicadores do Hezbollah, que o mundo está abismado, tentando compreender como que se fez isso até hoje, que tecnologia que usaram, como que eles fizeram, como que colocaram. É claro, o Mossad tem agentes infiltrados em toda a parte do mundo. Tem agentes infiltrados no Hezbollah, tem agentes infiltrados nas nações envoltas ali. Todas elas foram eliminando os seus inimigos, né? Então, uma história muito bacana que é em 1972, né, das Olimpíadas de Munique, na Alemanha, quando um grupo chamado Setembro Negro, um grupo terrorista, invade a Vila Olímpica na Alemanha, em Munique, e sequestra ali os atletas de Israel, e no final acaba fuzilando os atletas, né, numa operação da polícia da Alemanha desastrosa, e simplesmente o Setembro Negro fuzilou os atletas, né? E quando isso acontece, na mesma noite, a primeira-ministra de Israel, chamada Golda Meir, ela convoca o serviço secreto, ela convoca o Mossad, os corpos nem haviam chegado ainda em Israel, ela já convocou o Mossad e deu uma ordem de que o Mossad caçasse qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que tivesse qualquer envolvimento com o atentado e eliminasse um a um. E em um ano, o Mossad caçou em vários países do mundo qualquer pessoa que tivesse qualquer ligação com o atentado e eliminou todos eles, chegando aí a mais de 100 e poucas pessoas. E eles só pararam porque começou a gente morta, a gente inocente morrer. Então, é um serviço secreto temido, né, no mundo inteiro. E eles estão infiltrados aí pelo mundo, né? E por conta disso, não apenas os países árabes, mas todo mundo detesta Israel. Principalmente os países comunistas e de governo ditatorial, né, de linha ditatorial. E que num futuro próximo, aliás, né, vão se unir, mas que no futuro próximo vão se unir, mas que na verdade já estão se unindo para exterminar Israel. E tudo isso é profético, e nós vamos ver escatologicamente qual o desfecho de tudo isso e o que tem a ver conosco, que tem a ver com o resto do mundo, né? Então, aguarde aí, é só um começo para a gente compreender o começo do conflito, né? A gente só vai compreender se a gente fizer esse estudo cronológico aí da fundação de Israel, do começo de Israel, das nações árabes ali, para a gente compreender bem. Mais para frente a gente vai fechar esses pontos aí e chegar nos dias atuais, tá bom? Então por hoje é só, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aí falando de escatologia. Se você tiver alguma pergunta relacionada a isso, manda para a gente aí
e nós vamos incluir aí então no nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus, até lá.